começado, outras tarefas e direções de trabalho. A gente já tinha lido uma página aí, mas eu vou voltar no início, porque para não ficar... Então, só organizando. Então, vou começar pela parte 6, que quem está no PDF está na página 41. No livro está na página 54, no PDF na página 41. 41. Finalzinho da 41, começa a 42. A gente tinha passado já por uma página, mas eu vou voltar no início para não ficar fragmentado. Pronto? Pode, só vou dar ok aqui. Até agora investigamos duas massas artificiais ou estáveis, né? E verificamos que elas são dominadas por dois tipos de laços afetivos. Dois dos quais aquele com o líder parece ser, ao menos no caso delas, mais determinante que o outro, o dos indivíduos da massa entre si. A gente passou por isso aqui já. Mas ainda resta muito a investigar e a descrever na morfologia das massas. Teríamos que partir da constatação de que um simples agrupamento não constitui ainda uma massa, enquanto aqueles laços não se estabeleceram nele. Laços são investimentos libidinais. Mas também admitir que em qualquer agrupamento surge com facilidade a tendência para a formação de uma massa psicológica. Deveríamos dar atenção às massas de tipos diversos, as mais estáveis e as menos estáveis, que se formam espontaneamente, e estudar as condições de sua gênese e de sua decomposição. O que deveria nos ocupar, acima de tudo, é a diferença entre massas que têm um líder e massas sem líder. Verificar se as massas com líder são as mais primordiais e mais completas. Se nas outras, ele, o líder, não pode ser substituído por uma ideia, uma abstração, estado para o qual as massas religiosas, com seu chefe inatingível, constituem já uma transição. Vai ter uma voz ali. Só localiza quem acabou de entrar, aonde estamos os textos. Eu vou fechar aqui, porque tem caixinha da polícia. Tá. Só um minutinho aqui, pessoal. Tem os vírus ali também. É porque eu vi um homem falando no microfone. É porque tem uma quermesse aqui ao lado da universidade. A gente tem que fechar aqui para ficar blindado aqui. Gente, desculpa, que aqui a gente está do lado do quartel da polícia e tem quermesse na polícia hoje. Então, temos hoje muitos militares armados comemorando São João. Massa ou não? Hã? É massa ou não? É uma massa. É uma massa armada dançando São João. Para quem chegou aí agora, estamos na página 55. 42 do PDF. No meio do parágrafo aí. O que deveria nos ocupar, acima de tudo, é a diferença entre massas que têm um líder e massas sem líder. Verificar se as massas com líder são as mais primordiais e mais completas. Se nas outras massas, né, o líder não pode ser substituído por uma ideia, uma abstração, estado para o qual as massas religiosas, com seu chefe inatingível, constituem já uma transição. Veja, isso aqui, relembrando, né? Ele coloca como chefe, né, o líder da massa religiosa, do cristianismo, pelo menos, figura de Cristo. Né, Cristo é um meio caminho, né, entre ser uma pessoa, porque ele é uma personificação, né, e ao mesmo tempo é uma ideia. Né? Então, ele começa a colocar em jogo aqui a possibilidade de que uma ideia, uma abstração, possa fazer essa função de unidade que o líder faz. Né? Então, a gente tem que ver se uma abstração, uma ideia, né, pode assumir essa função do líder, se uma tendência comum, um desejo partilhável por grande número de pessoas, não pode fornecer tal substituto. Essa abstração poderia, por sua vez, encarnar-se mais ou menos perfeitamente na pessoa de um líder secundário, digamos, e da relação entre ideia e líder resultariam interessantes variantes. Eu dizia da outra vez que, né, a gente pensar em Cristo mais como uma ideia, né, o líder secundário que faria essa função de unificar,
seria o Papa, por exemplo, né? Ou, segundo o que a gente estava conversando na semana passada, no último encontro, o algoritmo seria um novo líder. Já segundo a Marta, gostei da tese. Aí já é polêmico. Isso aí é polêmico, a gente tem que... Vamos devagar aí. Então, o líder ou a ideia condutora, aí ele já está colocando, né, um momento aqui que era o líder tinha prevalência total, que já o líder ou a ideia condutora poderia tornar-se negativo, por assim dizer. O ódio a uma pessoa, ou uma instituição, ou o ódio a uma ideia determinada poderia ter efeito unificador e provocar ligações afetivas semelhantes à dependência positiva. A gente, né, os religiosos estão unidos, os cristãos estão unidos em Cristo, né? Inclusive é assim que é dito. Isso é uma ideia e uma pessoa fazendo uma função positiva, né, de unidade. Né, o exemplo que eu gosto de pegar, porque é muito didático, né, de uma unidade por negação, né, é o nazismo, né? O que faz a unidade do nazismo fundamentalmente é a negação a negação total do que é judeu, né? Então, o nazismo é um caso em que aí nessa ideia aqui o Hitler faria essa função de líder secundário, porque o primário, né, o fundamental, é o antijudaísmo, né? Se a gente tira o antijudaísmo, o ódio aos judeus, né, do discurso nazista, cai tudo, assim, cai tudo por terra. Então, não é um discurso, uma unidade, uma massa que se une pela positividade, por alguma coisa em comum. Positivamente, unimos pela ideia, sei lá, de liberdade, né? Isso seria uma ligação positiva. Não, a gente se une porque nós todos somos contra um inimigo comum, que são os judeus. Caberia perguntar também se o líder é realmente indispensável para a essência da massa, mas outras coisas mais. Vocês veem que esse capítulo aqui, né, tem esse título curioso, Outras Tarefas e Direções de Trabalho. Freud mobiliza muitos conceitos para falar de massa e vai continuar mobilizando outros conceitos. Esse capítulo aqui, ele é uma espécie de meio-campo de articulação entre o que ele já falou das massas e o que ele falará depois das massas e de como funciona o eu, né? Então, aqui é uma preparação para várias coisas que ele ainda vai articular com a massa, mas é uma preparação, sobretudo, para o conceito que ele dá título ao próximo capítulo, que é o conceito de identificação, né? O conceito de identificação, o texto se chama, né, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Identificação é um negócio fundamental para estudar a massa e fundamental para estudar o eu. Mas todas essas questões, algumas das quais podem ter sido tratadas nos livros de Psicologia das Massas, não chegarão a desviar nosso interesse dos problemas psicológicos fundamentais que nos oferece a estrutura de uma massa. Somos solicitados, em primeiro lugar, por uma consideração que nos promete demonstrar pela via mais curta que são ligações libidinais que caracterizam a massa. Você vê que isso aqui é uma coisa que ele insiste, já, né? Tem muitas páginas, né? O fundamental não se explica massa sem ligação libidinal. Ligação libidinal, primeiro, com o livro, com uma ideia, né, que vai produzir essa unidade, e secundariamente com os outros indivíduos da massa. Eu amo os outros indivíduos da massa porque eu amo primariamente o líder ou a ideia, ou o líder e a ideia. Se o líder e a ideia caem tudo, né? Cai tudo. Tenhamos presente o modo como os seres humanos, em geral, se comportam efetivamente uns com os outros. Conforme a célebre alegoria de Schopenhauer sobre os porcos espinhos que sentem frio, nenhum deles aguenta uma aproximação muito íntima do outro. Olha que curioso, né, essa metáfora aí dos seres humanos, né? Por conta do frio, né, teríamos a necessidade de uma aproximação, né? Por alguma coisa teríamos a necessidade de aproximação, mas, em geral,
os humanos, um muito próximo do outro, né? Ele compara com os espinhos dos porcos, né? Conforme o testemunho da psicanálise, quase toda a relação sentimental íntima e prolongada entre duas pessoas, matrimônio, amizade, o vínculo entre pais e filhos, contém um sedimento de afetos de aversão e hostilidade, que apenas devido ao recalque, né, não é percebido. Aí tem uma notinha que ele coloca, dizendo, olha, em toda relação sentimental, íntima e prolongada entre duas pessoas, a gente tem esse misto de afetos como amizade, amor e aversão e hostilidade. É uma coisa que ele vai chamar de ambivalência, né? E aí na nota de rodapé ele diz que a única exceção seria a relação entre a mãe e o filho. Filho homem. Filho homem, é. Filha mulher. Não é a mãe e a filha. A mãe e a filha vai ter hostilidade. Mas ele vai defender a ideia aqui que por ser uma relação baseada no narcisismo, quer dizer, uma relação narcísica, né? Um se projeta no outro, de algum modo, né? Pegando uma definição do Lacan, eu vejo o outro como ao mesmo tempo que eu tenho um afeto, ele é meu rival, né? Ele me coloca em risco também. Né? Mas para o Freud, não, essa relação imaginária, que nos termos freudianos é narcísica, ela seria uma relação entre a mãe e o filho homem completamente livre de ambivalência. Até porque, para ficar bem claro, o Freud escreveu depois desse texto, esse texto de 21, em 31 e 33, Sexualidade Feminina e Feminilidade, ele tem uma ideia ali de que o tornar-se mãe como tornar-se mulher, o tornar-se mulher como tornar-se mãe. Lembre-se que o Freud é um homem do seu tempo, né? Ou seja, quando ele chega nisso, né? Tornar-se mulher é igual a tornar-se mãe, ele joga a toalha e fala assim, olha, isso aqui é insuficiente, eu cheguei nisso daqui, tô velho, né? Se quiserem saber mais, perguntem aos poetas. A SS está batendo na minha porta, e é isso. Perguntem aos poetas. Então, assim, é importante a gente constatar isso. Então, há 100 anos atrás, na lógica freudiana de um homem judaico do seu tempo, lembrando, e é até interessante a gente, se vocês pegarem a biografia da Rudinesco sobre o Freud, que eu particularmente acho uma biografia muito bem escrita, Freud no seu tempo e no nosso tempo, é uma biografia muito bem feita, porque ela fala sobre o tempo do Freud, um paralelo com o nosso tempo. É bem interessante, inclusive sobre por que a psicanálise precisa de uma democracia para poder funcionar. Essa parte da psicanálise e democracia é muito interessante, mas tem uma coisa interessante que ela coloca, é importante a gente lembrar, veja, Freud nasceu em 1857, numa família em que as mulheres, elas ficavam dentro de casa, geração após geração, e os homens saíam para trabalhar. Os homens, eles não saíam de casa quando se casavam, eles iam casando e ficando dentro da mesma casa, tipo aqui em Catalão, que eles fazem todas as casas da mesma rua. Então, as pessoas, elas se casavam, elas construíam família, e essas famílias, vinham morando dentro da mesma casa. Então, as crianças eram cuidadas não só pela mãe, as crianças eram cuidadas por 2, 3 gerações, já deu o que lá? 2, 3 gerações de mulheres que disputavam entre si para ver quem ocupava melhor essa função. E os filhos homens, eles eram especialmente cuidados. Então, não era só a mãe, era a mãe, a avó, a bisavó, eram 3, 4 gerações, se brincar, porque as pessoas tinham muitos filhos e muitos jovens, quase que assediando para ver quem ia cuidar mais daquela criança. E aí tem um outro importante ponto. O Freud, ele era chamado pela mãe dele de meu sigue de ouro. Ou seja, não havia qualquer pessoa no mundo, nem os outros filhos, nem o marido, nem ninguém no mundo que fosse mais importante para a mãe do Freud do que o próprio Freud. O menino de ouro. A mãe e a mãe do Freud é mais, porque assim, o pai do Freud estava no seu 3º casamento. O pai do Freud, ele tem a idade para ser o pai da mãe do Freud. Então, a mãe do Freud é a 3ª esposa do Freud.
Quando o pai do Freud, o pai do Freud estava no seu terceiro casamento. Quando o pai do Freud se casou com a mãe do Freud, os filhos do primeiro casamento eram mais velhos do que a esposa. É importante a gente lembrar disso. Então, assim, o Freud cresceu neste universo de um pai velho, uma mãe muito jovem, praticamente adolescente, e que tomou ele como meu signo de ouro. Dito isso, ele vai dizer que não há qualquer ambivalência, aversão ou hostilidade na relação entre uma mãe e um filho, porque ele não suportaria descobrir que há qualquer ambivalência, hostilidade ou aversão na relação dele com a mamãe dele. É muito importante preservar isso. Então, isso aqui é um sintoma. Freud tinha vários irmãos, inclusive alguns morreram em campos de concentração, irmãs, inclusive. O Freud tinha irmãos, inclusive homens também, eles eram 3 homens e o restante todas mulheres, mas o Freud, por algum motivo do universo, na verdade tem um motivo sim, a mãe foi uma espécie de cartomante, uma coisa meio mística, e ela falou que ela iria ter um filho, e aquele filho seria completamente especial, passou um pouco, ela descobriu que estava grávida, seria um gênio. E ela descobriu que ela estava grávida. E aí, pronto, cumpriu-se a profecia. Então, assim, você tem uma base, eles não eram tão ricos e eram várias famílias morando na mesma casa. Então, as irmãs estavam aprendendo a tocar piano e o Freud se incomodou com o barulho do piano. Atrapalhava ele estudar. Atrapalhava ele estudar. Piano foi retirado da casa. Então, todas as irmãs estudavam piano, mas o piano atrapalhava o signo de ouro a estudar. Então, é interessante, essa biografia da Ruth Inês, que é bem legal, eu até fiz para os alunos na pandemia, fiz um podcast da historinha, da fofoca da vida do Freud, porque eu acho divertido essas... Ele era... Poucos, eu acho que ele é o 7º, não tenho certeza, tem que conferir, mas ele está no meio. É só uma ressalva, assim, né? Quer dizer, esse é um ponto que claramente... É o sintoma. É sintomático. O Freud não consegue sair da biografia aqui, né? E se a obra toda fosse assim, né, ela não teria mais validade, não teria validade para outros e não teria validade fora do tempo. Não, ele vai muito bem em vários conceitos, mas sobre a relação entre uma mãe e um filho, ele não deu conta. Então, quer dizer, a gente corrigindo aqui, né, ousadamente corrigindo o Freud, não há relação sentimental íntima e prolongada entre duas pessoas que não tenha, além de amor e amizade, aversão e hostilidade. Inclusive da mãe. Inclusive da mãe com o filho. Isso é mais transparente nas querelas entre sócios de uma firma, por exemplo, ou nas queixas de um subordinado contra o seu superior. O mesmo ocorre quando as pessoas se juntam em unidades maiores. Toda vez que 2 famílias se unem por um casamento, coisa que o Freud, né, viveu também, cada uma delas se acha melhor ou mais nobre que a outra. Havendo 2 cidades vizinhas, cada uma se torna a maldosa concorrente da outra. Cada pequenino cantão olha com desdém para o outro. Página 43. PDF. E aí tem uma coisa interessante, né? Eu não me lembro em que texto Freud fala, ele chama isso daqui, 2 famílias se unem por um casamento, e quer dizer, elas têm muitas coisas semelhantes e tem alguma diferença, né? E aí essas famílias se rivalizam fortemente por conta dessa pequena diferença. Ele chama isso de narcisismo das pequenas diferenças, né? Eu sei lá, né? A gente pode pegar aqui essa coisa meio... Eu acho que é meio fake, né? Mas pelo menos no futebol tem essa conversa de Brasil e Argentina, né? Nós somos muito parecidos com os argentinos, mas a gente tem alguma diferença, a língua, né, e tudo. E aí cria esse discurso de que essa rivalidade, como se a gente fosse povos totalmente distintos, né? Sim. Isso aqui é importante, porque agora há pouco ele usou como metáfora entre as relações humanas, né, os porcos espinhos que se abraçam e se espetam, né? Ele vem falar da ambivalência. E aí, nessa história da ambivalência, se adiciona esse elemento importante aí, que é o narcisismo das pequenas diferenças. As pessoas se identificam em muitas coisas e se desidentificam em uma pequena coisa, e isso é suficiente para uma rivalidade, às vezes, imensa. Etnias bastante aparentadas se repelem. O alemão do sul não tolera o alemão do norte. O inglês diz cobras e lagartos do escocês. O espanhol despreza o português. O brasileiro, né,
briga com o argentino. Já não nos surpreende que diferenças maiores resultem numa versão difícil de superar, como a do gaulês pelo germano, né, o francês pelo alemão, do ariano pelo semita, do branco pelo homem de cor. Tem alguma coisa datada, né, nessa descrição dele, mas enfim. Quando a hostilidade se dirige para pessoas normalmente amadas, chamamos isso de ambivalência afetiva. Por exemplo, quando a hostilidade se dirige para a mãe, o Freud não queria que, né, que houvesse hostilidade, a gente chama isso de ambivalência afetiva. E explicamos o fato de maneira certamente racional em demasia, pelas muitas ocasiões para conflitos de interesses que surgem precisamente nas relações mais íntimas. Nas antipatias e aversões não disfarçadas para com estranhos que se acham próximos, podemos reconhecer a expressão de um amor a si próprio. Um narcisismo que se empenha na afirmação de si e se comporta como se a ocorrência de um desvio ou de uma divergência em relação aos seus desenvolvimentos individuais acarretasse uma crítica deles e uma exortação a modificá-los. Isso que ele está falando aqui é, de novo, né, eu recorro lá à ideia de imaginário lacaniana, que é uma relação especular, né? Eu estou de frente para um outro que eu conheço, que ele está dizendo, não as pessoas que eu tenho quase que obrigação de amar, né, como a mãe, mas quando eu encontro um estranho e fica-se nessa relação narcísica, né, e aí entra em jogo essa coisa da pequena diferença, eu me aproximo de alguém porque eu tenho algumas coisas em comum, mas o que pega é o narcisismo da pequena diferença. Um vai criticar qualquer desvio, qualquer divergência em relação ao que o outro se tornou, porque ele fala que é um desvio, uma divergência em relação aos seus desenvolvimentos individuais, ou seja, ao que o outro se tornou, né? Então, eu pego numa pequena diferença para me afirmar, né, com relação ao outro, e o outro faz a mesma coisa comigo. Né? E ele diz aqui, logo depois ele vai dizer, e é uma incrível sensibilidade a esse apontamento que o outro faz. De novo, a gente se entende em várias coisas. O outro aponta, né, um furozinho que eu tenho, um aponta para o outro furozinho que o outro tem, e as pessoas são muito sensíveis com isso, né, e vão criar uma rivalidade. Já tem o campo aí para que, além de pode ter uma amizade, pode ter amor, né, nascendo dessa relação, mas vai ter também agressividade e rivalidade. Só um parêntese, ontem, quarta, estava dando a capacitação para a Secretaria de Saúde, dos profissionais de saúde em relação ao autismo. E aí eu estava tentando explicar um conceito do autismo que chama grande outro de síntese, que é o outro com letra maiúscula de síntese, que é o modo que o sujeito autista gosta de se comunicar com as pessoas do mundo, um modo muito direto, muito sem metáfora, muito objetivo. Então, essa coisa de, por exemplo, a mãe neurótica dramática, não cola. Quando eu morrer, esse quarto bagunçado. Não funciona porque ele gosta do grande outro de síntese, né? Tipo, escova os dentes. Funciona com Freud. Funciona com Freud, não funciona, porque o Freud não era autista, ele era obsessivo, mas com o autista não funciona. E aí, eu achei interessante, porque alguns falaram assim, mas então é muito difícil se comunicar com o autista. Eu falei, difícil é comunicar com o neurótico. Porque, veja, olha isso daqui, isso que você está apontando aí, desses detalhes que vão para o ódio e para a agressividade. O sujeito, ele vai falar, que cachorro bonito seu, o cara dá um tiro na cara dele. Vocês viram isso? Isso aconteceu agora, né? Isso aconteceu. A pessoa fala, nossa, entortei a chave do seu carro, ele joga combustível e taca fogo. Difícil está sendo comunicar com o neurótico, em que tudo parece ser potencialmente pegar fogo, virar fogo, incendiário. Então, é curioso isso, mas a gente parte do pressuposto de que conversar com os nossos iguais deve ser mais fácil. Mas quando dois iguais se encontram, né, parece que em algum ponto prevalece a afirmação de si, né, um tentando se afirmar sobre o outro, e aí um fala para o outro, você tem uma pereba no braço, você tem uma pereba na perna, e os dois estabelecem uma relação ali bastante ambígua que pode ir do amor, né, ao ódio muito rapidamente. Não sabemos porque uma suscetibilidade tão grande envolveria justamente esses detalhes de diferenciação, né, entre um e outro. Mas é inegável que nesse comportamento dos indivíduos se manifesta uma prontidão para o ódio, a metáfora dos espinhos, né?
do porco-espinho. Uma agressividade cuja procedência é desconhecida e a qual se pode atribuir um caráter elementar. E aí ele, na nota de rodapé, ele remete, além do princípio de prazer, e o conceito de pulsão de morte, né? Veja, a gente tem uma articulação aqui, ele não vai se deter muito nisso, mas, quer dizer, as relações, o Freud, em algum lugar, vai dizer, né, não dá para separar, só didaticamente que a gente separa a pulsão sexual ou amor e a pulsão de morte ou agressiva, né? Essas duas pulsões, elas estão em jogo o tempo todo. E é curioso nesse trecho aqui, porque ele fala de narcisismo, né? E dessa rivalidade narcísica, mesmo nas relações em que aliás, sobretudo nas relações que tem muito amor, mas do potencial para agressividade, né? Então, de algum modo, ele aproxima, né, narcisismo de agressão, e agressão seria um caminho, né, um meio caminho para a pulsão de morte, né? Então, quer dizer, narcisismo está no campo das pulsões de vida. O narcisismo é o investimento da libido no próprio eu. Mas parece ser uma espécie de ponta da pulsão sexual ou de eros, né? Já fazendo uma interface ali com a pulsão de morte. Se ninguém me parar, eu vou embora. Pode ir. Me parem. Mas toda essa intolerância desaparece temporariamente ou de maneira duradoura por meio da formação da massa e dentro da massa. Enquanto perdura a formação de massa, ou até onde se estende, os indivíduos se conduzem como se fossem homogêneos, suportam a especificidade do outro, igualam-se a ele e não sentem repulsa por ele. Segundo nossas concepções teóricas, tal limitação do narcisismo, porque essa coisa da pequena diferença que faz com que eu tome o outro como meu rival, né, é por conta do narcisismo. Ele vai dizer, na massa, por conta do amor que eu tenho pelo líder, e indiretamente o amor que eu tenho, né, secundariamente o amor que eu tenho pelo indivíduo que faz os outros indivíduos que compõem a massa, vai ter uma limitação do narcisismo, né, que vai permitir que a massa funcione como uma unidade. De algum modo, esse narcisismo da pequena diferença é suspenso, né? Então, segundo nossas concepções teóricas, tal limitação do narcisismo pode ser produzida apenas por um fator, pela ligação libidinal a outras pessoas. O amor a si encontra limite apenas no amor ao outro, amor aos objetos, né? O outro é um objeto de amor, né? Não objeto no sentido de, sei lá, reificação, objetificar o outro, não é isso. E aí é importante que o Freud diz, né, quando ele fala aqui de o amor a se encontrar limite no amor ao outro, ele está colocando, de algum modo, evocando aqui um texto em que ele vai falar de dois tipos de indivíduos, ele não usa a palavra sujeito, que é o tipo narcisista e o tipo anacrítico. Ele está com isso na cabeça quando ele está falando disso aqui. O tipo narcisista é quem investe quase toda a libido no próprio eu, né? Se eu sou o tipo narcisista, eu invisto quase toda a libido no próprio eu. Com isso, veja, no caso de um narcisismo radical, o mundo se esvazia, porque não tem ligação libidinal com nada no mundo. Nada que é externo ao eu não há interesse, né? Nesse caso de um narcisismo tão radical que o eu se infla, né, de um tamanho imenso, e o mundo se esvazia, né, a gente pode chegar à psicose, né? O Schreber, né, que é o grande paradigma de psicose para o Freud, né, há um momento que o Schreber diz assim, ele vai ter o livro dele, né, a Memória de um Doente dos Nervos, ele vai expondo ali a teoria delirante dele, porque é uma teoria, né, ela tem lógica. Chega um momento que ele diz que o mundo não acabou, olha, que o mundo não acabou, que o mundo acabou. Na verdade, a gente está vivendo um apocalipse, que tudo que a gente está vendo, até as outras pessoas, é algo falso, né?
Então, nesse momento, o Schreber, a leitura que o Freud faz, ele chegou a uma espécie de total investimento no próprio eu, o eu é inflado, tanto que no delírio dele ele vai dar origem a uma nova espécie de humanos, e esse mundo que está aí não existe. Hã? É, Matrix. Esse é o tipo narcisista, claro, né? Na radicalidade cai na psicose, mas a gente tem os neuróticos narcisistas, né? A gente não é nem preciso explicar muito isso, né? A gente convive com neuróticos, basicamente, né? E quantos, né, são narcisistas, né? Muitos, né? E o tipo anaclítico, veja, é o que investe mais no outro do que em si mesmo, no próprio eu, né? Porque se a gente for ingênuo, a gente pega isso aqui como, né? Nossa, a gente vai chamar assim, uma pessoa desapegada, né? Uma pessoa, como que é a palavra que os religiosos gostam, né? Nem sei. Sei lá. Só que tem Abnegado? poderia ser um abnegado, né, e tudo mais. Só que esse que investe mais no outro, se a gente levar isso à radicalidade, o que ele vai experimentar? Como no caso de um outro quadro que está no campo da psicose ali, né, na interface com a psicose, a melancolia. A gente vai falar mais disso aqui ainda. Ele tem o Freud tem 3 textos curtinhos, chama Teoria sobre o Amor. São bonitinhos. E aí tem isso que o Wesley colocou, uma das teorias, são 3 textos curtos sobre teoria sobre o amor, ele coloca assim, no auge de uma relação amorosa, nesse tipo que você está contando, no auge de uma... como é que chama? Anaclítico. No auge de uma relação amorosa, não há interesse algum pelo resto do mundo. E é curioso, porque alguém poderia dizer que isso é uma ótima... digamos, declaração de amor, mas, na verdade, isso é uma constatação melancólica, né? Porque no alto de uma relação amorosa não há interesse mais nenhum por absolutamente nada no mundo. É o prefácio da melancolia, né? Então, sobre o narcisismo especificamente, que é o tipo anterior, ele diz assim, alguém que ama perdeu, por assim dizer, uma parte do seu narcisismo. E apenas sendo amado poderia reavê-la. Só que, no final das contas, ele vai falar desse jogo de perder e tentar reaver, perder e tentar reaver uma parte do narcisismo. Então, são 3 textos do Freud sobre a teoria do amor, que ele vai falando dos tipos amorosos, é bem interessante. Mas nessa oposição aqui que ele faz, né, então, o narcisista ao extremo, tipo narcisista, o mundo se esvai, né? E o tipo anaclítico ao extremo, o eu se esvai, né? Na radicalidade, ele investe toda a libido no outro, esse outro tá fudido, né? Ele investe toda a libido no outro e o eu se esvazia. Agora, é claro, a gente tá cheio de gente aí também, no campo da neurose mesmo, por aí, que tem essa posição de depositar muita libido no outro, né? Depositar... Veja as declarações de amor, né? Você é minha vida, né? Eu gosto daquilo que a gente estava conversando hoje. Seria uma declaração de amor anaclítica. Não, mas eu acho legal quando a gente percebe que as pessoas não se escutam nas relações amorosas. A pessoa fala assim, eu quero terminar com você. Aí a pessoa fala, mas eu te amo. Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? É curioso, porque fica parecendo que o importante não é o que eu estou dizendo, eu quero terminar com você. O importante é o que você sente. Esse seria o tipo anaclítico, né, levado, né, a um ponto bem, né? O outro fala que, né, quer terminar, fala, mas eu te amo, né? Tipo, se eu te amo. Se eu te amo. Por que você não vai terminar? Por que você quer terminar comigo se eu te amo? Olha que boa notícia para você, né? Aqui se perguntará se a comunidade de interesses, né, interesses em comum por si, sem qualquer contribuição libidinal, não leva necessariamente à tolerância do outro e à consideração por ele. Mas se só o fato de eu precisar do outro, mesmo sem investimento libidinal, poderia levar a essa contenção do narcisismo, né? A essa objeção se responderá que, dessa maneira, não chega a se realizar uma limitação permanente do narcisismo, pois essa tolerância não perdura mais que a vantagem imediata que se tira da colaboração do outro. Sei lá, imagina 2 pessoas perdidas numa floresta, né?
enquanto houver necessidade, né, se não há nada libidinal ali, nenhum investimento libidinal um no outro, enquanto eu precisar do outro, enquanto o outro for importante para encontrar um meio de sobreviver, estamos juntos. Assim que encontramos um jeito de sobreviver, chegou o socorro, eu nem lembro mais o seu nome, né? Aliás, acho que eu nunca nem soube. Então, ele está dizendo, né, só pela necessidade, né, a necessidade é uma coisa provisória. Né? Na relação de massa, que tem investimentos libidinais, primariamente ao líder, secundariamente aos outros indivíduos, né, o que segura mesmo a unidade é a ligação libidinal, não é só a necessidade. Mas o valor prático dessa disputa é menor do que se poderia pensar, pois a experiência mostrou que em casos de colaboração, de necessidade, né, se estabelecem regularmente ligações libidinais entre os camaradas, que prolongam e fixam a relação entre eles, indo além do meramente vantajoso. Então, né, ele faz uma diferença radical e ele diz, mas é comum que pessoas que se unam pela necessidade acabam criando um vínculo libidinal, e aí essa relação fica mais permanente. Sei lá, esses dois mesmos, né, caras que estavam perdidos na floresta, caso desenvolva uma ligação, né, se é só por necessidade, né, chegou o corpo de bombeiro, não te conheço mais. Mas ele está dizendo que é comum pessoas que se apoiam na outra por necessidade, isso é uma coisa importante para o pensamento freudiano. O amor muitas vezes começa, ou os investimentos libidinais começam pela necessidade. Inclusive, é assim Ele que chama começa de relação de apoio. A necessidade, às vezes, apoia né, o que vai vir secundariamente, que é uma ligação libidinal. Por exemplo, ele vai chamar de relação de apoio a relação primordial da criança com a mãe. Não é da criança, do bebê com a mãe, do bebê com o seio da mãe, né? A necessidade é, o bebê precisa se alimentar. Então, né, a gente tem ali uma necessidade. Daqui a pouco, o ser é investido, né, e passa a ser não só um objeto de necessidade, mas muito mais um objeto de prazer, né, na sucção, há uma experiência de prazer na sucção. Tanto é que, né, a criança depois, ela não tendo o peito da mãe à disposição, ela põe o dedo, ela põe a chupeta, ela põe um paninho na boca, né? Quer dizer, o que começa como uma relação de necessidade, né, num determinado momento a necessidade está lá ainda, mas ela foi um apoio para que uma outra coisa acontecesse, né, agora ao nível libidinal, né? Na teoria do Lacan, ele vai juntar essas três palavras, necessidade, demanda e desejo. Então, da necessidade advém a demanda, da demanda o desejo. Então, essas três palavras se tornam conceitos fundamentais, inclusive no Lacan também. Wesley, você acha que essa relação libidinal que nasce, né, por causa, enfim, às vezes você citou o negócio da floresta, né, das pessoas perdidas, você acha que o exército cria esse tipo de ambiente para que os soldados tenham uma relação fraternal e a gente contar um com o outro? Né? Sim, né, ele usa até a palavra de camaradagem, né, uma palavra que é bastante usada, né, no meio dessa coisa de um camarada. Todo mundo está né? online, entendeu? Treinando junto, suando, sangrando. Desenvolva algum tipo de afeto, né? Algum tipo de investimento libidinal. Pode ser de amizade, pode ser outra coisa. Acho que vale a pena explicar o raciocínio inteiro, porque online às vezes não escuta. Não, falou. Porque a Lorena está perguntando, a gente no outro capítulo falou sobre o exército, né? Ela está perguntando aqui se no exército as pessoas se unem ali a princípio por necessidade e se acaba desenvolvendo ali, podendo desenvolver uma relação de investimento libidinal, né? E sim, uma situação típica, né? A situação de guerra, né? Aqui no Brasil isso é muito menos, né? Mas nos americanos isso inclusive é um tema comum, né? O tema dos amigos inseparáveis, os amigos de guerra que sobreviveram, né? E aí, então, secundariamente, primariamente, eu tenho uma relação de sobrevivência de necessidade. Secundária, né, decorrente disso, pode vir uma relação de investimento libidinal sublimada, que no caso da amizade, ou não sublimada, né, um interesse amoroso, né?
Construa sobre. Dê detalhes de como a universidade... Disserte sobre como a universidade é um ambiente desses, tipo... Não, por favor, disserte. Só para passar mesmo na disciplina. Tanto que depois da formatura, a gente não tem quase. Por isso que o Hudson está apontando aqui que na faculdade, eu pensei que você falasse professores, mas ele falou dos alunos. É porque dos professores eu acho que é mais complexo ainda, porque os alunos eles se encontram aqui durante 5 anos e vão embora. Os professores ficam mas o aqui exemplo dele é bom que ele está décadas. dizendo, né? Você às vezes convive, né, com um grupo ali para passar nas disciplinas, né? E depois termina da faculdade, cada um vai para um lado e vocês nunca mais se vê. Mas isso é no caso de estar só apoiado na necessidade. Agora, o que ele está dizendo é que muitas vezes, o Freud está dizendo, né? Começa a haver uma ligação libidinal, que pode estar no nível da amizade ou de outra coisa, e aí essa relação vai perdurar mesmo depois da universidade. Agora, nisso que você está colocando, Hudson, aí você imagina a gente acrescentar uma disciplina de grupo, não sei se você se lembra dela, uma disciplina de psicoterapia de grupo, em que ao invés de ir para a clínica atender pacientes, se tem a incrível ideia de fazer dessa turma que fica 5 anos juntos, fazendo trabalho junto, os pacientes de uma disciplina inteira. Psicoterapia de grupo com os alunos. Com os alunos. Você sabe que tem. Calma que você vai passar por ela. Isso acontece, tá? Fernando. Vocês lembram? Todo mundo briga nessa disciplina. Foi uma ideia genial que se teve aqui. Pergunta para todo mundo que passou por essa disciplina. Trauma garantido. Imagina, você fica... É bom. Vamos voltar, continuar. Nas relações sociais entre os homens, ocorre o mesmo que a investigação psicanalítica descobriu no curso de desenvolvimento da libido individual. A libido se apoia na satisfação das grandes necessidades vitais e escolhe como seus primeiros objetos as pessoas que nela participam. Tal como no indivíduo, também no desenvolvimento, tal como no indivíduo, né, que a criancinha se apoia na necessidade e depois vira investimento libidinal, amor, prazer, vai para outro campo, né? Tal como no indivíduo, também no desenvolvimento da humanidade inteira, é o amor que atua como fator cultural no sentido de uma mudança do egoísmo em altruísmo, de um investimento total no eu, né, para algum investimento no outro. A gente espera que seja algum investimento no outro e não um total investimento no outro, porque isso vai dar muito errado, como a gente já viu aqui no texto. E tanto o amor sexual à mulher, com todas as obrigações que implica de respeitar o que é caro à mulher, como o amor aos outros homens, dessexualizado, sublimadamente homossexual, vinculado ao trabalho comum. Aqui o Freud começa a trabalhar com uma coisa, ele está dizendo tanto de relação entre homens, ele está dizendo mesmo a relação entre homens, de amizade, que seria, né, com uma sublimação da homossexualidade, né, que para Freud, né, não há nada é inteiro para Freud, né, ninguém tem uma sexualidade inteira, né, mas quando as relações entre homens são de amizade, é o que ele está dizendo aqui. Então a gente tem um amor sublimado, um amor sexual sublimado. Quando isso vira uma outra coisa, né, então a sexualização não é mais uma relação sublimada. E aí vocês vão ver, o Freud vai começar a falar aqui, num dado momento, ele vai começar a entrar nas teorias dele do desenvolvimento, né, do indivíduo, da formação do psiquismo. E nessa história, né, de novo, a fazer o que a Renata fez aqui mais no início, né, a gente lembrar que o Freud está num determinado tempo, esse texto é de 100 anos, né, foi escrito há 100 anos, tem uma visão aqui com relação, por exemplo, à homossexualidade, que ela é bastante perigosa, porque o Freud vai dar umas explicações aqui
porque assim, fica parecendo uma coisa meio uma patologizaçãozinha, assim, porque é como se ele dissesse que quando o desenvolvimento dá muito certo, tudo ocorre de um modo certo, então se produz né, heterossexuais. Quando há algum tipo de desvio, né, nesse caminho correto, normativo, né, Fixação, ele diz. então a gente teria, né, e aí ele vai estudar a causa da homossexualidade, veja, né, uma etiologia, como se fosse uma doença. Muita gente da psicanálise na contemporaneidade, e aí eu não estou me referindo a ninguém especificamente, não mesmo, mas muita gente ainda fica procurando, quando vai lidar com um paciente, tratar um paciente que é homossexual, começa a procurar a causa da homossexualidade como se tivesse que curar, né? Como se tivesse que curar. Eu não estou dizendo que essas pessoas que fazem isso, elas estão querendo curar. É uma coisa que talvez esteja recalcada para quem faz isso. Está recalcado para ela que ela ainda escuta, né, a homossexualidade de alguém como se fosse Mesmo porque... o resultado de alguma coisa que deu errado. Mas tem um raciocínio lógico que eu acho que essas pessoas não fazem. Se você procura a causa, é porque você está supondo um problema. Então, é um raciocínio bem claro. Só que é curioso a gente... primeiro que a boa notícia é que esse é de 21, e um pouco depois, em 29, o Freud escreveu um outro texto que eu achei interessante, que o pai de uma paciente foi até ele pedindo para ele explicar qual seria a causa da homossexualidade, e o Freud falou, vamos fazer o seguinte, você estuda, né, a causa da heterossexualidade, quando você trouxer uma resposta para mim, eu te ofereço a causa da homossexualidade. É uma boa notícia. Ele diz outra coisa, né, para o pai dessa paciente, né? Estava indo lá querendo que ele a curasse, né, da homossexualidade. Ele diz assim, olha, isso que você está pedindo é tão absurdo quanto pedir você trouxesse sua filha que ela fosse heterossexual e você me pedisse para transformá-la num tratamento, fazer um tratamento que a transformasse em homossexual. Então, né? a boa notícia... Quando inverte, aí o absurdo... Né? A boa notícia é que isso está no caso de Schreber, isso está aqui em 21, mas daqui 8 anos, mais ou menos, o Freud já se movimentou numa direção mais interessante. Outro sinal dessa movimentação é que, formulando essas coisas novas que a Renata está apontando, ele vai voltar no texto de 1907, os 3 ensaios, 1905, né? Os 3 ensaios sobre sexualidade, e ele vai fazer um monte de nota de rodapé, um monte de remendo, um monte de revisão, de modo que o que a gente tem nos 3 ensaios é o seguinte, olha, eu estou fazendo síntese aqui, né? O que o Freud está dizendo lá? Olha, se a gente considerar o que a cultura, em 1905, considera a sexualidade normal, humana, né? A sexualidade normal veja, ele está dizendo, se a gente considerar o que a moral e os bons costumes da cultura de 1905 considera a sexualidade normal, é uma sexualidade hétero, é uma sexualidade genital, fundamentalmente isso, é hétero e está centrado nos genitais. E fundamentalmente masculino. E o Freud diz assim, mas isso se a gente considerar a moral e os bons costumes. Aí ele chama atenção para o fato de que essa norma da moral e dos bons costumes e a sexualidade também seria só para fins reprodutivos. Ele diz, se a gente pegar o que a norma diz, a norma da moral e dos bons costumes de 1905, o que eles estão definindo como sexualidade humana é igualzinho à sexualidade dos animais. A sexualidade natural, né? Então, o que o Freud vai dizer um pouco mais à frente? Considerando que a sexualidade humana não é centrada na genitalidade, né? Todo o corpo humano é erógeno, né? E considerando que há muitos casos de pessoas de variações da heterossexualidade, são muitas, né? A gente pode dizer, isso aqui é uma grande provocação que ele faz, aí ele já está no nosso tempo, vamos dizer assim. Tem gente que não está no nosso tempo. O Freud já estava quando ele diz isso aqui, ó. Considerando que a sexualidade humana não é centrada nos genitais, que ela não é unicamente heterossexual, pelo contrário, e que ela não está fundamentada, né, o que move a sexualidade não é primordialmente ou unicamente a reprodução, a gente pode dizer que a sexualidade humana como um todo é perversa, entendem? É perversa
como um todo, né? Então, ela é perversa porque o modelo de normalidade de 1905, de norma, do que seria normal, equivale à natureza, à sexualidade natural. Mas ele está dizendo, a sexualidade humana é em tudo diferente da sexualidade biológica ou natural. Se ela é diferente, para aqueles que consideram a sexualidade normal a biológica, então a sexualidade seria, como um todo, perversa. Os héteros, os bi, os homossexuais, sei lá, os fetichistas, com seus vários fetiches, tudo estaria no campo da perversão. E aí é curioso, você está dizendo que na sexualidade humana tudo é perversão, ele está dizendo que nada é. E daí, mas de qualquer forma, daí surge um conceito interessante, que é a criança com pequeno perverso polimorfo. Quando ele volta em 1905 para fazer essa revisão, ele coloca, então, que a base de todo o desenvolvimento parte de uma lógica perversa, por isso a criança é o pequeno perverso polimorfo, e todas as estruturas, a neurose, a psicose, ele vai até aí, partiriam, então, de uma base perversa. Inclusive, é interessante você pensar nas estruturas, porque a base da neurose obsessiva é a histeria, a base da neurose é a perversão. Ou seja, a perversão, ela seria o ponto de partida do desenvolvimento humano. Essa perversão entendida como, né, no caso dos adultos, né, a sexualidade vai sofrendo alguma restrição, né, em um dado momento, algumas partes do corpo são erotizadas, né, pelo adulto, outras não são. Para a criança, todo o corpo da criança é erótico. Todo o corpo é erótico, por isso é um pequeno perverso polimorfo. Então é pequeno poliverso. Pequeno poliverso. É pequeno perverso polimorfo, porque todo o corpo é uma zona erógena para a criança. E né? se movimenta. Por isso, E se movimenta. Portanto, se na massa aparecem restrições ao amor próprio narcisista, inexistentes fora dela, né? Essas restrições ao amor narcisista, né? Comparece com força na massa, inexistentes fora dela. Isso indica forçosamente que a essência da formação de massa consiste em ligações libidinais de nova espécie entre os membros da massa. Neste ponto, nosso interesse nos leva a perguntar de maneira premente de que espécie são essas ligações no interior da massa. Como que se dão essas ligações? A teoria psicanalítica das neuroses ocupou-se quase exclusivamente até agora da ligação que estabelecem com seus objetos as pulsões amorosas, que ainda perseguem fins sexuais diretos. Na massa, evidentemente, esses fins sexuais diretos são colocados fora de questão. Então, estamos lidando com pulsões amorosas que se acham desviadas de suas metas originais, sem, por isso, atuarem com menos energia. Essas ligações são tão intensas quanto as ligações diretamente sexualizadas, mas não são sexualizadas, são sublimadas na massa, né? Em nome do líder, em nome de uma ideia em comum, em nome de uma causa comum. É engraçado, né? Porque se a gente pensar, o que ele está dizendo é que quando há uma massa, por exemplo, unida em torno de uma ideia, né? Há uma erotização da ideia, né? De novo, o Cioran, que eu cito tanto aqui, né? O Cioran diz assim, quando é isso, né? Quando se ama uma ideia, né? Quando um conceito passa a ser algo que você ama, a gente já tem, já é o momento, ele diz, em que a razão é substituída pela epilepsia das ideias. Adoro essa frase. Eu sei, vamos falar que o Cioran está sendo, o que ele estaria sendo aqui agora? Capacitista. Capacitista. E estava sendo, mas ele não sabia, eu acho. Na massa, evidentemente, esses fins estão fora de questão. Estamos lidando com pulsões amorosas que se acham desviadas de suas metas, sem por isso atuarem com menos energia. Já notamos no quadro do habitual investimento sexual do objeto fenômenos que correspondem a um desvio da pulsão em relação aos seus fins sexuais. Nós os descrevemos como grau de enamoramento,
e reconhecemos que envolvem certa diminuição do eu, já que envolvem um investimento em uma outra coisa que não o eu. A esses fenômenos do enamoramento, vamos dedicar agora uma maior atenção na fundamentada esperança de neles encontrar condições que possam ser transferidas para as ligações existentes nas massas. Além disso, queremos saber se esse tipo de investimento de objeto, tal como conhecemos na vida sexual, representa a única maneira de ligação afetiva a uma outra pessoa, ou se devemos tomar em consideração outros mecanismos assim. Aprendemos com a psicanálise, de fato, que há outros mecanismos de ligação afetiva, as chamadas identificações. Então, nas nossas identificações, há afeto envolvido, né? Processos insuficientemente conhecidos de difícil descrição, cuja investigação nos afastará por um momento do tema da psicologia da massa. Como eu disse, é um capítulo que prepara para uma entrada nesse conceito, que é muito fundamental, tanto para falar da constituição do eu, quanto da constituição e funcionamento da massa. Se a identificação, veja, vamos trabalhar isso aqui a fundo, mas se a identificação pode ser não só com uma pessoa, mas pode ser com ideias, né? Então, quer dizer, quando eu tenho uma ideia, por mais racional que eu acho que eu estou sendo ao defender uma ideia, eu posso estar usando argumentos muito lógicos, mas aqui o que estaria em jogo aqui há uma erotização da ideia. Né? De algum modo, se eu defendo, sei lá, o que é uma ideia? Sei lá, eu sou um ecologista, né? Eu tenho um discurso racional e dou motivos para a gente se preocupar com o fim do planeta. Então, quer dizer, parece uma preocupação razoável, né? Preocupar com o fim do planeta. Mas, quer dizer, não tem só racionalidade ali, se o cara virar um ecologista, um defensor disso, né? Tem uma certa erotização, né? Uma certa erotização da ideia. Então, nas relações aparentemente mais racionais, né? Mas todo mundo entende Tem algo de essa ordem afetiva. erotização das ideias. Eu não entendi, não. Tem algo de ordem afetiva, né? Eu não defendo a ecologia, se eu sou né, faz de conta que eu sou um ecologista, né? A partir de onde? O que ele está dizendo é, do mesmo jeito que eu tenho investimento, né, libido, que é mobilizada e vai em direção a uma pessoa, no enamoramento, eu posso me enamorar de uma ideia. A libido pode se deslocar de mim para uma ideia, para uma causa, e às vezes, olha, isso pode se deslocar de uma maneira tão potente para a causa, tem pessoas que se matam pela causa, né? Isso não é algo raro de se encontrar, né? Se a pessoa, né, um ecologista que está em atividade, mas, quer dizer, ele tem uma certa preocupação com a própria sobrevivência. Não, tem ecologista que sei lá, né, vão derrubar uma árvore, o sujeito entra na frente do maquinário que vai derrubar a árvore e é morto, né? Acho que é interessante pegar a ideia de eros como corpo, não eros no sentido erótico ou sexualidade no Corpo, sentido como corpo. Então, tem afeto, tem corpo, né, nessa ligação com as ideias. É interessante a gente pensar que uma ideia sem corpo, ela não se sustenta. Uma ideia, ela se sustenta porque ela, de algum modo, amarra no teu corpo. Pegando essa coisa da ecologia, é interessante porque quando a ideia se amarra no seu corpo de tal modo que você começa até a cuidar do seu corpo a partir dessa ideia. Ou seja, o que você come, o carro que você dirige, os produtos que você usa, os livros que você lê, as pessoas que você... É isso, e começa a avançar para outras coisas. O modo que você lê um texto, o modo que você vê o filme, o modo que você se relaciona com as pessoas, quem você tolera na sua vida, começa... É como se, assim, atravessasse completamente a sua vida. Então, uma ideia... É porque, assim, a gente tem uma ideia... Às vezes a gente tem a sensação de que uma ideia ela tem uma certa distância do corpo. E, portanto, é possível mudar a ideia de alguém. Olha que ingenuidade, né? É só uma ideia, né? Então, eu posso ir ali, que é o que a gente... Até pode, mas... Até pode, mas não é tão simples. Então, por exemplo, aquela coisa de 2018, das eleições, né, que a gente já conversou algumas vezes, dá para ver uma clareza muito grande da relação entre a ideia que está na coluna vertebral do ser humano. Ou seja, é uma ideia tão entranhada ao corpo, por isso erótica, né? Eu gosto muito dessa ideia.
dessa lógica a ideia erótica, né? É tão entranhada que é provável que as pessoas percam relações de amizade, O termo que ele troquem usa tiros aqui, um com o o outro. termo que ele usa aqui é ligação afetiva, na verdade. Eu falei de erotização, mas Mas eu gosto poderia da ser ideia erotização no sentido de, né, do corpo. colocar em jogo, colocar o corpo em jogo, né? Inclusive, a única lógica que faz com que, por exemplo, as pessoas de fato se amarrem numa árvore que vai ser cortada, que as pessoas de fato se coloquem no meio da rua para jogar, para receber bomba de gás na cara. Eu acho a ideia do corpo eros vinculada à ideia da potência exata da coisa. O pessoal que está online hoje, ninguém está falando Tá nada. silencioso, ó. A Marta colocou aqui, tem gente que veste uma libido num bife antes. Eu tenho que confessar que eu invisto, Veste Marta, o quê? a libido num bife. Ah, sim. Uma coisa que captura muito libido atualmente. Isso aqui. A Fernanda está aqui, a Fernanda conhece. As meninas aqui estavam comentando, a Cleita, a Fernanda, a Andressa, fizeram essa disciplina aqui do que a gente estava falando do grupo. E Fernanda conhece muito bem, ela não está com a câmera aberta aqui, mas ela conhece muito bem a criatura. Só que esse não era um grupo para formar uma massa, né, Não. formar uma unidade, era para fazer disjunções Para fazer radicais. junções radicais. Vocês podem perguntar, gente, quem está online também. Hoje, quem está presencial está perguntando mais, olha só. Ô, Renata, assim, não que quando o Wesley mostrou o celular, eu relacionei a questão dos adolescentes, né, e jovens com essa questão do celular e essa ideia, né, de jogos que podem levar até a suicídio, né? Tem um pouco a ver isso, né? Essa questão de você comprar uma ideia, né, e testar no seu corpo, né? E é interessante essa coisa de não só, por exemplo, eu estou lembrando de um caso aqui no interior, mas a gente tem, eu acho que pelo menos uns 2 ou 3 desses ao ano, se não mais. Mas não sei se vocês se lembram de um caso que o menino de 13 anos, o pai falou para ele sair do celular e foi na farmácia. Quando o pai saiu, foi na farmácia buscar um remédio para dor de cabeça para a mãe, o menino foi até a mãe, pediu o celular de volta e falou, não vou dar seu celular, seu pai falou que você não pode pegar o celular. Não sei se você se lembra dessa história, o pai é policial militar, tinha saído e deixado a arma em casa. Ele atirou na mãe. Aí o outro irmão veio interceder, levou um tiro também. O pai chegou, levou um tiro também. A mãe morreu e eu não me lembro o que aconteceu com o irmão, o pai não morreu. Então, veja, e é curioso, é como se tivesse tido uma espécie de fratura, fragmentação, ruptura, né, diante deste, não, você não vai pegar o celular, né? Nesse caso é extremo, mas é interessante a gente pensar, Maria, quem trabalha com criança e adolescente hoje, por exemplo, quando a gente fala, olha, tem que diminuir a tela, a meninada não tem consciência do tempo que eles ficam na tela. Você vira para alguém que está jogando videogame e fala, cara, você já está há um tempão. Não, acabei de começar. Ele está 6 horas, ele acabou de começar. Não há a menor noção do tempo que se passa dentro de uma tela, não há mesmo. E, no entanto, quando você vai orientar os pais, o que os pais mais falam mas eu não tenho coragem, meu filho vai me odiar. E se ele ficar mal? E se ele tiver uma crise? Inclusive, hoje eles falam assim, e se ele surtar? Né? E é interessante, ou seja, se a pergunta é se ele surtar, é porque já tem noção de que a coisa ultrapassou o limite há muito tempo. Caso contrário, essa pergunta nem seria feita, né? E aí a resposta normalmente que a gente dá é justamente porque você supõe que ele pode surtar pela falta do celular, que você sabe que ele vai ter que ser retirado, né? Porque se você não supõe um surto aí, é porque o celular não era nenhum grande problema. Mas sim, é uma ótima observação isso. E agora pegando especificamente o conteúdo ali dentro, a coisa dos jogos, tem um relatório, a equipe de transição do governo fez um relatório muito bom sobre violência escolar. Eu até mandei em alguns grupos de quem estuda infância. Ficou muito, muito bem feito, a equipe de transição deste governo, sobre violência escolar e sobre o impacto de determinados jogos, aplicativos, inclusive o Discord, que agora vocês viram ali no Fantástico Final de Semana, é um dos temas da equipe de transição. Nós estamos em junho, indo para julho. Essa equipe de transição fez esse relatório em dezembro para janeiro. Ou seja, em dezembro e janeiro, eles já estavam alertando sobre a questão do Discord, o impacto do Discord em Discord, Roblox, eles colocam várias plataformas, sobre as crianças e os adolescentes.
Então, quando as pessoas veem a reportagem e ficam assim, nossa, que surpresa! Não, não é surpresa. Os pesquisadores já apontam o impacto dessas plataformas há muito tempo, né? Então, é interessante a gente observar não só o mecanismo do aparelho, mas os conteúdos que estão ali dentro. Sim, eu acho que a gente está numa potência bem interessante para pensar esse conteúdo aqui. Entrar na identificação? Falta... Dá tempo. A gente tem ainda mais de 20 minutos. Vamos entrar aí no capítulo 7, a identificação. Eu vou mandar, Cláudio, o relatório no grupo, tá? Esse relatório da equipe de transição, vou mandar. Vale a pena ler. A psicanálise conhece a identificação como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva a uma outra pessoa. Isso é para grifar com canetinha colorida. Ela desempenha um determinado papel na pré-história do complexo de Édipo. O garoto revela um interesse especial por seu pai. Gostaria de crescer e ser como ele. Tomar o lugar dele, do pai, em todas as situações. Digamos tranquilamente, ele toma o pai como seu ideal. Como eu disse, isso daqui, aqui ele começa a entrar nas teorias do desenvolvimento, né, quando ele fala de algo que é tão primordial, né, a mais antiga manifestação da ligação afetiva na identificação. Então, a gente começa aqui, ele vai começar a fazer uma espécie de revisão da teoria, passeio aqui pela teoria do desenvolvimento, da formação do psiquismo. E aí a gente tem que lembrar, já aviso vocês de uma coisa, né? Aqui ele está num período que ele, por exemplo, quando ele pensa qualquer etapa do desenvolvimento, o complexo de Édipo, ele pensa o complexo de Édipo feminino igual ao masculino, só que ao contrário, né? Freud vai rever isso, mas aqui nesse texto a gente está trabalhando com essa ideia de que o desenvolvimento da menina, por exemplo, esse estágio aí do Édipo, ele é né, nas meninas ocorre o contrário do que ocorre com os meninos. Nessa época, né? Que não é bem assim. E aqui que vai aparecer também essa coisa de ficar tentando encontrar, né, a explicação causal para a homossexualidade, né? Que são coisas também que são revistas, né? Por ele. Ele muda essa teoria 2 anos depois. Em algumas consequências das distinções anatômicas entre o sexo, ele já muda a teoria em relação à questão da masculinidade e feminilidade e mantém esse material de 23, 2 anos depois desse, até o final da vida. Mas aqui ele ainda não tinha abandonado essa ideia de... Porque, na verdade, o Freud, ele é de uma... Fica parecendo que é de uma época, mas eu vou pegar até um termo do Paul Preciado. O Paul Preciado faz uma leitura interessante sobre o lugar do universal, o filósofo trans Paul Preciado. Preciado, fala errado toda vez. Ele faz uma leitura muito interessante sobre a questão do universal, de que o mundo se organiza a partir da ideia de um universal. Esse universal, então, ele é europeu, ele é branco, ele é cis, ele é esse universal, e todo o restante se organiza a partir desse universal. Então, nesse sentido, inclusive, por exemplo, a Constituição do homem. Então, a gente tornar-se homem é tornar-se branco, cis e europeu. Todo o restante, aí você vai ter o tornar-se mulher, o tornar-se negro, é interessante isso, né? O tornar-se ser humano, o tornar-se ser humano é tornar-se esse universal. E depois vieram várias teorias para falar sobre os outros tornar-se. A Simone de Beauvoir com tornar-se mulher, a Neuza Santos com tornar-se negro, né? Vieram todas as outras, porque o tornar-se humano ficou reservado durante séculos exclusivamente a esse universal. Nessa perspectiva... A gente tem os direitos universais do homem. Do homem. Aí depois você tem o direito das mulheres, das crianças, dos negros, dos indígenas, né? Mas você tem, a princípio, a lei, o direito universal dos homens. E é interessante porque aí todas as outras minorias vão ter direitos específicos, porque o direito universal dos homens parece dizer, a princípio, sobre o universal. Não é interessante isso? Fala de de marginalizados.
É interessante a gente pensar, por exemplo, a música da Rita Lee, estava lendo a biografia da Rita Lee, e aí aquela música, Dizem que Sou Louco, por pensar assim, a música foi escrita para feminino, Dizem que Sou Louca, por pensar assim. Quando foram gravar, falaram, olha, vamos mudar para louco, porque louca, vou pensar que eu sou uma mulher louca, arrancando os cabelos. Para fazer sentido, né, Dizem que Sou Louco como universal, tem que ser no masculino. Se for no feminino, vai dizer sobre aquela louca. Se for no masculino, Sobre vai a mulher, dizer né? sobre Só a humanidade. Então, vamos deixar no masculino para que a humanidade se identifique à música. Então, a música da Rita Lee era Dizem que Sou Louca, foi mudado para Dizem que Sou Louco, para que ela ampliasse o conceito. Então, é curioso que, nesse sentido, então, essa ideia do universal, voltando aqui, por que a gente está falando isso? Por causa do édipo feminino. Toda a teoria psicanalítica foi construída, a princípio, pelo universal. O que é o universal? Um homem cis, hétero e neurótico. E branco. Europeu e branco. Lembrando que é só assim, né? Tem uma frase que eu acho importante, porque tem gente que faz uns ataques ao Freud meio fora do tempo, né? Quer dizer, tem uma frase que diz assim, Freud vivo até hoje. Freud não estava prescrevendo, estava descrevendo. Quer dizer, esse universo que ele está ali, né, Europa, né, fim do século XIX até meados do século XX, ele está fazendo uma leitura, e não é pouca coisa, né, entender como que indivíduo e sociedade funciona, né? Ele pega esse princípio do universal masculino. Mas eu acho interessante essa ressalva. O Freud, ele não prescreve, ele descreve. Então, o Freud, ele descreve o que era possível assistir no tempo que ele estava. Ele até consegue ultrapassar determinados pontos. Acho que até pelo fato de ser judeu, por ter também passado por racismo, tem umas passagens interessantes, ele dando bengaladas. Você sabia que ele dava bengalada nos colegas de ensino médio? Quando ele sofria bullying, ele andava de bengalas. Imagina aquele adolescente de 16 anos de bengala no ensino médio, porque era elegante, ele queria parecer elegante. Mas, então, quando a gente pega essa questão do universal, por que o Freud vai, a princípio, até 1921, falar que o édipo feminino, ele era a inversão do masculino. Isso não vem do nada. Se vocês lerem Paul Preciato, por exemplo, tem um capítulo muito interessante em que Paul Preciato vai fazer uma leitura sobre a anatomia como política. E nessa lógica da anatomia como política, por exemplo, durante muito tempo, a anatomia era estudada, a anatomia masculina, e se dizia que, por exemplo, a vagina era um pênis invertido. Então, e é engraçado, porque a anatomia, teoricamente, era para ser biológica, né? Tipo assim, eu corto, eu olho, né? Ou seja, nem a biologia é exata porcaria nenhuma, ela é política. Então, durante muito tempo, na anatomia, por exemplo, a vagina nada mais era do que um pênis invertido. Nessa mesma lógica, então não vem do nada isso daqui, o Freud veio da medicina, e nos estudos próximos à época em que a vagina era um pênis invertido. Então, o édipo feminino é um édipo invertido aqui. Tem uma história engraçada de 3 anos. Aí o dia ele pegou o pênis dele e puxou bem para trás e disse, mamãe, agora eu tenho vulva. E olha... Pegou bem espertíssimo. Você vê que a criança é esperta, né? Então, nessa lógica, não é estranho que ele diga até esse momento, porque até esse momento ele estava... e 2 anos depois, ele fala, não é nada disso. Não é nada disso. A sexualidade feminina não é a inversão da masculina, ela tem uma origem própria, ela tem um funcionamento completamente diverso, inclusive vem a ideia da importância da pré-história do Édipo, que vai culminar em 2 textos específicos sobre a feminilidade, que é o de 31 e 33, sexualidade feminina e feminilidade. Ele consegue se desgarrar com exceção da parte do filho para a mãe, se desgarrar de alguma coisa do tempo dele. Ele só não consegue, ao final do texto, que a conclusão dele então, a feminilidade ao vir a ser, essa frase do Freud, que a Simone de Beauvoir vai transformar em tornar, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, bebendo ali em Freud, maravilhoso o encontro desses dois aí, né, nesse sentido teórico. Mas o problema é que, então, o tornar-se, o vir a ser do Freud, culmina em ser mãe. Esse é o ponto que ele trupicou e caiu de nariz de novo.
Mas tem alguma coisa interessante que ele faz aí, por exemplo, de considerar a feminilidade não como um dado biológico, e sim como uma construção. E, portanto, que vai levar o Lacan a dizer que a mulher não existe. A no sentido do preposição absoluta, a mulher não existe, né? Pode viajar. Mas você falou aí do universal, né? Universal, e marginalizados, discursos, né? Lembrei de Lacan, né? Questão do gozo, tem o gozo fálico, que é esse. Não sei se É o gozo limitado, vinculado à linguagem, que sim. Que é o gozo masculino e feminino. Né? Isso, fálico é masculino. É no fálico, que é aquele que tem isso, isso, é daí. Então, mas ele não é parece ser essa mesma lógica, né? Desse esse central, então o gozo feminino. É o do deslimite, que não tem descentrado, né? sem significante que o defina. Você não voou, está corretíssimo. Seu lacanês está ótimo. Então, assim, parece que eles estão fazendo uma leitura da sociedade, né? Estão. E colocando em foco nos mesmos. Né? E é importante lembrar que, nessa altura do campeonato, quando o Lacan vai propor, então, um gozo não fálico, que ele vai chamar de gozo com letra maiúscula, o gozo feminino, esse gozo não todo, sem significante, que aponta descentralizado, ele já está na década de 70. O que está acontecendo na década de 70? Entende? Os movimentos estão aí. Se o Freud ficasse vivo até a década de 70... Ele fez esse trabalho. Fez. Ele tirou desse lugar do biológico e localizou no discurso. Isso. Então, ele desenha. Mas é engraçado porque, assim, precisou acontecer os movimentos. Né? Que são identitários. Que são identitários. Negro, enfim, LGBT. Isso. Atravessa a sociedade do discurso, e inclusive quem está escrevendo. Inclusive quem está escrevendo. Por exemplo, no seminário 23, se eu não me engano, uma das perguntas que mandam para o Lacan na sala de aula é sobre a questão trans. E ele vai se virar para responder lá. Não gosto muito do jeito que ele responde, mas olha só. Não, a questão do trans, não. Ele lança para fora a inclusão. Que é a psicose. Que é a psicose. Ele vai explicar de um outro modo, mais fofinho, mas tenho lá meus incômodos. Mas uma outra hora a gente conversa sobre essa saída dele. Agora, identificação. Não, a gente já vamos mais um pouquinho aqui. A gente é parado, digamos, tranquilamente, ele, né, a criança, né, o garoto, toma o pai como seu ideal. Essa conduta nada tem a ver com uma atitude passiva ou feminina diante do pai, ou dos homens em geral. Veja, tem uma ideia que também é bastante questionável em Freud. De novo, ele estava, né, algo da ordem da descrição de algo que está vendo ali naquela sociedade, que o feminino seria por excelência passivo e o masculino seria por excelência ativo. Também é um negócio que, né, a gente questionar. Então, essa conduta de tomar o pai como seu ideal é tipicamente masculina, mas harmoniza-se bem com o complexo de Édipo e ajuda a preparar o terreno para este. Simultaneamente a essa identificação com o pai, talvez até antes, o menino começou a empreender um verdadeiro investimento objetal na mãe, do tipo por apoio. A ideia é que por apoio, né, aquilo que eu estava dizendo antes, né, primeiro, na ligação com a mãe da ordem da necessidade, né, eu preciso leite para me alimentar, depois se torna uma relação de investimento libidinal, né, aí a gente tem algo erótico, a gente pode dizer aí, né, nessa relação da criança com o seio da mãe. Tem um grupo... Tem uns malucos de eu chamo de seita, não sei como eles se definem, nos Estados Unidos, foram pegar essa ideia freudiana, é uma seita, foram pegar essa ideia freudiana, quer dizer, a relação da criança é erotizada ou seja, tem uma relação de prazer com sugar o seio, eles vão pegar isso, vão fazer
aí sim, né, vão perverter, né, a teoria freudiana, né, no Pior pior sentido. sentido que essa palavra pode ter. Eles vão dizer o seguinte, que as crianças não, essa seita, as crianças não podem ser amamentadas, porque Freud diz que é uma relação erótica. Então seria, entende a distorção que eles fazem, né? Quer dizer, é uma relação erótica para o Freud, né? O que é sexual é algo muito ampliado, né? A minha relação com uma ideia, né, pode ser erótica, como eu estava falando. Mesmo porque praticamente uma madeira vai ter essa função. Né? Vai ter essa função. Vai ser erótica a relação com a mamadeira também. Porque a questão erótica não é com o corpo da mãe, é com o sugar. Tanto que, como o Wesley apontou, o seio será substituído depois pelo bico, Sim. pela mamadeira, pelo dedo, o erótico aí é o sugar. Só que tem uma coisa curiosa, que mesmo as pessoas que não participam dessa seita, por exemplo, quando você vê pessoas criticando, falando que nojento, que absurdo, que imoral, quando uma mulher está amamentando em público, eu tenho a impressão de que, de algum modo, precisa contar que essas pessoas participam dessa seita. Sim. Porque o que incomoda tanto... Não é Dorança, vai Estou vendo uma terminar cena. daqui a pouco. Estou Temos vendo uma uma- gestante aqui. A pessoa que se incomoda com isso está vendo ali uma cena sexual, no Sexual. sentido mais senso comum. É assustador. Mas assim, a gente de vez em quando vê, a gente já viu essa cena em shopping, de ter assim, mães amamentando, e o cara aqui assim, você vai ficando constrangido, a vontade de virar para o cara e falar, presta atenção, isso aqui não é para você não. A pessoa se deleitando. Vocês já viram essas cenas? É assustador. Se deleitando. Só que aquele leite não é para ele. A cena é nojenta. Nessa cena a gente viu em São Paulo isso. O cara soltava Na até Livraria Cultura, que acabou de soltava fechar. uns grunhidos, assim. A gente estava sentado na Livraria Cultura e tinha um grupo de mães No café ali, no que tinha café, na Livraria todos com neném bem Cultura. pequenininha, umas 10 mães estavam se reunindo ali, sempre tipo um grupo de apoio, alguma coisa assim, né? E deu um determinado momento que o neném mama, chora, o outro chora, porque um neném acorda todos eles, né? E todas elas ali continuaram conversando aqui no grupo e começaram a amamentar. Tinha um cara sentado perto da gente que ele começou a grunhir, se masturbar ali. E a gente olhando para aquela cena, falando, o que a gente faz? A gente chama um atendente, na Livraria Cultura. Num dado momento, as mulheres percebem, se levantam e vão embora. Só que quem vai embora são elas. Ele fica e o grupo inteiro de mães com os nenéns vão embora. Bom, então, isso a gente estava falando do investimento objetal na mãe do tipo por apoio, né? Aí eu fui lembrar da seita e a gente foi lembrar... Que tem muitas pessoas que participam dessa seita. Tem um monte de gente que não sabe, mas é dessa seita. O menino começou um verdadeiro investimento objetal na mãe. O menino mostra, então, duas ligações psicologicamente diferenciadas. Com a mãe, um investimento objetal, né, direto. Então, a mãe, né, no caso, o seio da mãe como objeto, né, libidinal. Com o pai, é uma ligação por uma identificação que toma o pai como modelo. Né? Então, o pai é o modelo, a mãe é um objeto de satisfação, né, o seio da mãe. Então, as duas coexistem, né? O investimento objetal e a identificação. As duas coexistem por um tempo, sem influenciar ou perturbar uma a outra. Com um incessante progresso na unificação da vida psíquica, tende para uma certa unificação que nunca se completa, né, mas tende para isso, termina por se encontrar esses dois, o investimento objetal e a identificação, né, eles terminam por se encontrar. E dessa confluência surge o complexo de Édipo normal. Veja, tem uma ideia aí de normativa, né? Tem um Édipo normal, um Édipo que gera um indivíduo que seria um indivíduo normal. A gente vai ver o que ele quer dizer com isso e problematizando. O menino percebe que o pai é um obstáculo entre ele e a mãe. Né? Isso aqui a gente já está falando do Édipo, né? Masculino, como ele... O menino percebe que o pai é um obstáculo entre ele e a mãe. Antes do Édipo, não, né? A mãe é um objeto e o pai é uma ligação por identificação. De repente, essas duas coisas se cruzam. E aí, o pai vira um adversário.
né? Não é mais um ideal, né, mas um adversário. O menino percebe que o pai é um obstáculo entre ele e a mãe. Sua identificação com o pai adquire, então, uma tonalidade hostil. Ela não desaparece, mas tem um tom de hostilidade. E torna-se idêntica ao desejo de substituir o pai também junto à mãe. Veja, na identificação anterior, era ocupar ser como o pai é, né, por uma admiração, né, num nível tal que se produz uma identificação. Aqui ele quer substituir o pai junto à mãe. Então, não é uma identificação, eu vou absorver determinados traços, não. Eu quero ocupar o lugar do meu pai, né, junto à mãe. Pois desde o início a identificação é ambivalente, pode tornar-se tanto expressão de ternura como desejo de eliminação. Freud fala de fantasias inconscientes de morte do pai, né? Comporta-se como um derivado da primeira fase, a fase oral da organização da libido, na qual o indivíduo incorporou comendo o objeto desejado e estimado, e assim o aniquilou enquanto objeto. A pulsão oral por excelência, né, tem essa fantasia de engolir o outro, né? É sabido que o canibal permanece nesse ponto. Então, uma teoria aqui da antropofagia, né? O antropófago permanece nesse ponto. Tem uma afeição devoradora por seus inimigos e não devora aqueles de quem não pode gostar de algum modo, né? É muito comum quando a gente estuda, né, povos em que tinha a prática do canibalismo, né? Não se canibalizava, né, um indivíduo qualquer da outra tribo, mas, por exemplo, o grande guerreiro. Se você capturava o grande guerreiro, né, você ia... Não era se alimentar dele no sentido, né, de biológico, não tem nada a ver com isso, né? Tem incorporar as qualidades, né? Ele está dizendo que, então, o antropófago, que o canibal ficou fixado lá, ou ele está fixado nesses primórdios aí da pulsão oral. Porque essa pulsão oral ela vai se sofisticando depois, né? A gente pode falar que alguém quer engolir alguém, não é no sentido literal, né? Numa relação afetiva, um está engolindo o outro, né? Isso acontece, né? A gente tem um termo, né, contemporâneo que está meio banalizado, mas as relações tóxicas, né? Um está engolindo o outro ali. Eu vou adiante. Mais poético também tem o Djavan, com Te Devoro. Sim, te devoro. Ou a língua da esfinge, porque é literal, né? Decifra-me, eu te devoro. Sim. Então, vamos parar aqui? Vamos parar por aqui. Peraí. Fernanda, você não quer abrir o áudio e falar? A relação erótica não é corpo? Pode abrir o áudio, Fernanda. Ai, Deus, cadê? Hã? Você falou que a relação erótica da criança com a mãe não é com o corpo, mas é com o... E aí eu não sei a palavra. Perdão. Não, é porque não é com... Por exemplo, a questão erótica da criança é com o próprio sugar. Porque a criança, no início do desenvolvimento, está numa relação que a gente chama de autoerótica. Isso significa que ela não faz investimentos em objetos externos ao próprio corpo, entendem? A questão toda é autoerótica, ou seja, a produção de prazer pelo próprio corpo. Então, não é com o seio da mãe, que inclusive pode ser substituído pela mamadeira ou pela chupeta. Sugando o seio da mãe ou a mamadeira ou o dedo, na verdade, isso produz uma estimulação erótica oral, né, nos lábios, né, na boca, né? O Lacan usa uma expressão que é engraçada, ele fala que é chupando a própria boca. Isso, inclusive, acho que essa cena é legal. O Lacan, inclusive, é chamado de chupando a própria boca, que o mamar da criança... Chupa a própria boca através desse objeto. Isso. Podem ser vários. Então, não é uma questão do seio da mãe, é o chupar a própria boca através do seio da mãe, da chupeta e etc. Deu para entender, Fernando? Sim, entendi agora. Obrigada. Gente, então, só lembrando, daqui 15 vai dar dia 3? Que dia que dá? Não. 13. E agora? 13, quer ver? 13. Então, ó, só lembrando, daqui 15 dá 13.
Aí depois a universidade entra de recesso, 20 e 27, então a gente não tem. Então, julho a gente só vai ter encontro do dia 13, por causa do recesso da universidade, ok? Então, dia 13, não faltem, e a gente continua neste ponto da identificação, parte 7. Até lá. Vou parar a Vai lá, gravação. pessoal. Tchau, tchau, gente, online. Vou parar aqui a gravação do povo online.